Boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito de Deus te ilumine, te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou trazer aqui essa palavra que o seu coração possa ser completamente cheio da presença de Deus, da palavra. Como a palavra do Senhor Jesus diz, que Jesus, ele é a palavra. Que testifica no céu é o Pai, a palavra e o Espírito Santo, que esses três são um, os três são os mesmos. E observando uma coisa que eu tenho certeza que, se de fato prestar atenção, vai falar aos corações. Sabemos do privilégio que temos de receber de Deus o Espírito Santo. Olha que coisa forte. Nós somos uma geração mais privilegiada, ao mesmo tempo nós somos a geração que mais desprezamos ao Espírito Santo. Nós somos a geração, olha que coisa forte, nós somos a geração mais privilegiada. Nós estamos vivendo num século de privilégio, mas ao mesmo tempo nós desprezamos ao Espírito Santo. Já naquele passado, no tempo passado, de acordo com o texto do Senhor Jesus, que ele diz que ele iria para o Pai, enviaria o Consolador, que estaria conosco até o fim. Então a gente entende que o Espírito Santo, ele não estava a todo tempo, porque ele prometeu na sua palavra: o Espírito Santo ficará e não os vós abandonará. Ou seja, então vai ficar para sempre. Então nós conseguimos discernir nessa passagem e sabemos também que nem todos do passado tinham o Espírito Santo. E tem vários textos bíblicos que o próprio Senhor Jesus ele fala: muitos desejariam estar no seu lugar e ver o que vocês estão vendo. Vocês têm o privilégio de ver. Portanto, o próprio Senhor Jesus, ele diz que nascido de mulher, João Batista era o maior profeta, maior do que Moisés, maior do que Josué, maior que todos, nascido de mulher. Porém, nascido do Espírito, aquele que é nascido do Espírito seria maior que João Batista. Essa passagem ele tem muitos ensinamentos. A importância de nascer, de receber o Espírito Santo de Deus. E como no passado todos não tinham o Espírito Santo, nem todos tinham essa liberdade, passamos a ter agora de graça. Basta a gente buscar, crer no Senhor Jesus. A gente recebe o Espírito de Deus dele. E o Espírito de Deus dele, ele trabalha na nossa vida, mora na nossa vida. Só que, como eu disse, a gente despreza ao Espírito de Deus. E a própria palavra do Senhor Jesus diz o quê? Eis que eu bato a porta, não endureça. Então, por conta do coração estar endurecido, por conta das coisas desse mundo, das distrações desse mundo, o Espírito Santo está sendo ignorado. Mas ele está aí de graça para quem quiser. Independente de raça, independente de país, cidade, independente de qualquer lugar do planeta. Se você invocar, a Bíblia diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele te salva de qualquer situação que você tiver. E assim também recebe dele o Espírito Santo. Vemos pessoas que estão morando em países que estão sendo perseguidos, o evangelho, cristãos estão sendo mortos para fora. E eu vi um vídeo, um tempo atrás, de um lugar que um líder espiritual, um pastor de uma igreja, que não podia pastorear na sua igreja, ele quebrando num lugar de gelo, um lugar gelado ali, agora imagina, para poder batizar uma pessoa. Então você vê que quando a gente quer receber, a gente vai em busca. Aquilo que a gente prioriza, aquilo que a gente deseja, a gente vai alcançar. Então assim é o Espírito de Deus. Mas o que chama a atenção, o que eu queria falar nesse texto, nesse vídeo, o que eu queria dizer?
que a geração de hoje, a geração que recebeu o Espírito de Deus, infelizmente, talvez por conta da falta do conhecimento, o próprio Jesus disse que, a própria palavra do Senhor Jesus diz que por falta do conhecimento o meu povo ele erra, ele falha. Nós vivemos numa geração que os crentes que receberam o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que tem que estar vivendo uma vida de entusiasmo, que tem que estar vivendo uma vida alegre, uma vida diferente. Ah, não somos melhores do que ninguém, mas irmãos, o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos se habita em você, obrigatoriamente você tem que ser uma pessoa entusiasmada. Obrigatoriamente você tem que ser uma pessoa para cima, que as pessoas olham para você e vê, esse é de Deus. Mas vivemos numa geração que tem o Espírito Santo, mas é como se não tivesse. Aí é o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo: não deixeis apagar a unção que está sobre vós por impor de mão, ou seja, ele recebeu a unção de Deus, o Espírito de Deus. Então Paulo estava alertando a Timóteo: não deixe apagar, não deixe. Então há a possibilidade do crente que estava desejoso, o crente que estava cheio da vontade, ter recebido o Espírito Santo, mas no momento da sua vida, o Espírito Santo, na vida dele, ele está desanimado. Ou seja, a palavra do Senhor Jesus diz que Pedro, ele vai à casa de Cornélio, de uns soldados. Ele creu na promessa, ele creu no Evangelho. Então, aquele soldado, ele prepara toda a sua família, esperando Pedro. Ele fala: o homem de Deus vai vir aqui. Que coisa forte. Quando Pedro chega naquela casa, antes mesmo deles descer as águas do batismo, eles foram cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque eles estavam desejosos dentro dele de ter o Espírito Santo. No passado, começou em Antioquia. Quando olhava para os crentes, eu gosto sempre de dizer sobre a igreja primitiva, quando olhava para os crentes, eles viam Cristo. Aí que nasceu os cristãos, ou seja, eles mataram Jesus, mas ele olhava para os crentes e falava: mas nós não tínhamos matado Jesus, o Cristo? O que está aparecendo vários Cristos? Por quê? Porque aquelas pessoas se comportavam como Cristo. Olhava para eles, não via tristeza, não via fracasso. Irmão, se você tem o Espírito Santo, não admita fracasso, não admita ficar muito tempo cabisbaixo, desanimado, desorientado, porque o Espírito Santo habita em vós. É o Espírito da luz. Jesus diz: eu sou a luz. Então, se nós olhamos para Jesus, a Bíblia diz que aqueles que olhavam para Jesus não era confundido. Mais ainda, a Bíblia fala que Jesus entrou numa terra que havia escuridão. Olha só que coisa forte. Uma terra que havia, logo nos começos dos evangelhos de Mateus, a Bíblia fala que ele entrou numa cidade, havia escuridão. Então o que havia? Ele havia depressão, havia ali pessoas endemoniadas, pessoas depressivas, ansiosas, pessoas que viviam uma vida de tristeza, viviam em trevas. Quando olhavam para Jesus, eles tinham a luz, eles passaram a ter a salvação, a paz. Então ninguém era confundido, ou seja, quando alguém olha para você, a pessoa tem que ver em você a luz de Deus, a presença do Senhor Jesus. Por quê? Porque se a pessoa que é do mundo, ele olha para um crente que tem o Espírito de Deus e vive uma vida de cabisbaixo, uma vida de desânimo, então a gente automaticamente está desprezando o Espírito Santo e está dizendo para aquelas pessoas ali o quê? Que não é diferença nenhuma de estar no mundo e de estar com a presença do Espírito Santo. Então nós é notável isso, de muitos crentes viver mais infelizes do que os próprios pessoas que são do mundo. Irmãos, a gente tem que ser mais alegre do que eles. Porque o Espírito Santo, ele é a própria luz, é a própria vida dentro de nós. Aí o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 2? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, ele já vivia diferente. Ele já não era mais uma vida que ele vivia antes.
uma vida de enganação, uma vida de sofrimento, uma vida de farsa, uma vida de mentira. Então já passou a ser diferente a vida de Paulo. Poxa, o próprio Cristo está habitando em mim. Então nós vemos pessoas que eram para estar entusiasmadas, pessoas que eram para estar alegre, confiante, feliz, mas com a vida murcha, com um semblante murcho, um semblante desanimado, um semblante, irmãos, nós vivemos da promessa de Deus, nós vivemos sobre a esperança. Qual é a esperança? A esperança que nós um dia estaremos com aqueles que morreu por nós na cruz. Nós temos a vida eterna. Se você creu, desceu a água do batismo, você tem a vida eterna. A vida eterna já está em vós. Já está em vós. A gente não vai em busca da vida eterna. A vida eterna está dentro de você. Porque o Espírito Santo dá vida. A Bíblia diz assim, ó, aquele que tem o meu Espírito faz parte comigo. Aquele que tem o meu Espírito. Porém, aquele que não tem o meu Espírito, esse não é meu. Olha só que coisa forte. Então, o Espírito Santo é o selo do crente. A Bíblia está cheia de texto bíblico falando sobre aqueles que vão adorar a marca, a besta. Então, são pessoas que vão idolatrar, que vão reverenciar o anticristo. E o anticristo não é necessariamente um homem, necessariamente, apesar que eu creio que vai ser, mas é quando você adora aquilo que não é de Deus, você se torna um anticristo. Mas aqueles que se prostram, aí que a Bíblia vai falar sobre os virgens na Bíblia, que não se prostituíram, que se relacionaram com uma só mulher, são aqueles que se manteram puros, aqueles que tiveram o selo. Qual é o selo do crente? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo na nossa vida. Então, se você tem o Espírito de Deus, seja entusiasmado, encorajado. Seja uma pessoa alegre, confiante, uma pessoa sorridente, uma pessoa que vai passar para aquela outra pessoa ali um entusiasmo que vai tirar aquela pessoa da deprê. E Paulo, o apóstolo Paulo, tendo o Espírito Santo, às vezes nós citamos o texto sem conhecer o que significa, o que a gente está falando. Olha o que Paulo fala lá em Filipenses, no capítulo 4. Ele diz assim, ó, não digo isto como por necessidade. Paulo falando, o apóstolo Paulo falando, porque já aprendi. Ou seja, eu vou resumir o texto. O apóstolo Paulo, todos nós sabemos que depois que ele teve encontro com Jesus, recebeu o Espírito Santo, ele passou a se tornar um missionário. Ele fazia missões, ele pregou sobre a Ásia, ele pregou em diversos lugares. Então, o apóstolo Paulo e a igreja, eles recolhiam as verbas, eles recolhiam o dinheiro para poder eles ingressar, eles focar no evangelismo. Então ele está dizendo o quê? Tinha momento que dava para mim recolher, tinha momento que não dava. Então ele se juntava, todos os discípulos, apóstolos, os homens de Deus, os profetas, eles se juntavam. E assim Paulo fazia a coleta, era uma coleta, ele recolhia aquela coleta. Então, quando Paulo recolhia aquela coleta, ele conseguia administrar a sua vida financeira para ele poder expandir a obra de Deus. Então, quando ele estava em uma cidade, aquela cidade o ajudava. Quando ele estava em outra cidade, aquela outra cidade... Porém, tinha situações que as pessoas deixavam Paulo sozinho. Há momento que Paulo estava se sentindo sozinho. Há texto bíblico que diz isso. Então, ele diz assim, ó, não digo isto por necessidade. Ele não está falando por necessidade mais. Porque já aprendi. Ou seja, Paulo vivia na necessidade também. Ele também passou necessidade. Seja qual for o meu estado, seja qual for, está contente com isso. Independente da necessidade, independente de qualquer situação, ele sabia estar contente com aquilo. Ó, eu sei estar humilhado. Eu sei estar humilhado. Ó, Paulo falando. Eu sei também como ter abundância. Então o humilhado aqui, ela quer nos trazer uma situação humilhante financeiramente. Paulo sabia passar aquela situação porque ele foi obrigado a passar. Mas ele diz, eu sei como estar humilhado, sei também como ter abundância. Então ele sabia ter abundância. Nada disso mudava o caráter de Paulo, nada disso mudava a sua personalidade.
em todo lugar, em todas as coisas, estou instruído. Então ele era instruído na miséria, ele era instruído na riqueza. Ele tinha abundância, ele tinha necessidade, ele era instruído, ele sabia sobressair sobre aquilo. Olha só que coisa forte. Tanto ter fartura como ter fome. Passava fome também. Havia momentos, por conta da missão, ele passava fome. Tanto ter abundância como sofrer necessidade. Aí que está o texto que muitas pessoas eles repetem, mas não conseguem entender o contexto. E a Bíblia diz: eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo, porque me fortalece. Ou seja, ele estava na necessidade, ele estava na abundância, ele estava na tristeza, ele estava na alegria, mas ele tinha o Espírito de Deus. Então ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, se você tiver com o Espírito de Deus, andando sobre a palavra de Deus, andando com o seu entusiasmo, pegando, recebendo a sua palavra e praticando, irmão, não vai faltar nada na sua vida. E quando faltar, você vai conseguir sobressair sobre aquela situação. Por causa de quê? Porque você vai saber, porque o Espírito de Deus, o próprio Cristo, irá te fortalecer naquela circunstância. Assim Paulo está falando. Paulo está falando nesse momento. Então, no momento que ele vivia cabisbaixo, que tinha tudo para estar cabisbaixo, porque o que atrapalha a nossa vida, o que deixa a gente desanimado na nossa vida, é a vida financeira. A gente passa um aperto, aquilo ali mexe. E tem muitos crentes que têm o Espírito Santo, mas estão vivendo desanimado. Por quê? Porque está passando um aperto na sua vida. Está passando uma dificuldade na sua vida. Está passando uma tristeza na sua vida financeira. E quem que se alegra passar por uma situação dessa? Quanto mais a gente sendo servo do Senhor. O que as pessoas vão falar? Mas aqui essa palavra está dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Porque ele sabia, eu estou passando uma dificuldade agora, mas Deus irá me fortalecer. Eu vou sobressair dessa situação, mas não fica cabisbaixo, não se desanime por isso e leva uma vida de tristeza. Seja alegre, porque no momento que você estiver passando, no momento que eu estiver passando essa dificuldade, é aí que nós vamos demonstrar que de fato nós confiamos em Deus. É ali que de fato nós vamos demonstrar que confiamos de toda a alma, de todo entendimento, porque é fácil confiar em Deus quando tudo é bênção. Nós gostamos de levantar a mão e dizer recebo, mas poucos conseguem permanecer crendo no Senhor Jesus no meio da dificuldade. Aí vem as tribulações, aí vem os problemas da nossa vida, os problemas externos. Aí a gente nega ao Senhor, a gente se desanima de buscar o Senhor e vivemos uma vida de desânimo, uma vida de negação, de tristeza. Assim, acabamos entristecendo o Espírito Santo que está dentro de nós. Ou seja, daqueles que receberam a presença de Deus dentro dele. Então, não seja uma pessoa desanimada, mas seja uma pessoa entusiasmada. Lembra da promessa do Senhor, que é a esperança da salvação. A Bíblia fala que há uma coroa, há uma cidadania lá no céu. Então a gente tem que viver aqui na terra entusiasmado. O mundo tem que olhar para nós e ver que nós somos filhos de Deus. A diferença, ele vai olhar, irmão, esse é homem de Deus, essa é mulher de Deus. Passa por tribulação, passa por dificuldade, passa por luta, mas ele está andando sobre as águas, assim como diz a palavra do Senhor. A Bíblia diz que a tempestade se levantou, a Bíblia diz que o vento se levantou, Jesus estava tranquilo na borda do barco. Ainda chama aqueles discípulos de homens de pouca fé. Por causa de quê? Porque Deus está te dando a responsabilidade. Tem situações na nossa vida que Deus vai dar para a gente resolver. Então Jesus estava falando para o seu discípulo: homens de pequena fé, porque não deste a ordem à tempestade? Essa tempestade que possa estar sobre a sua vida, essa tempestade que possa estar no seu caminho, ou seja, qual lado que for, Jesus Cristo, ele está com você, ele está no barco, mas ele não quer que você seja uma pessoa que aparentemente seja uma pessoa fracassada, mas seja uma pessoa entusiasmada e vai para cima. Jesus já te deu a autoridade, a Bíblia diz, lá em Atos dos Apóstolos: eu vos darei poder. Então a autoridade está em nossas mãos. Está em nossas mãos, irmãos. E para nós que somos crentes, que temos a obrigação
de ser uma pessoa entusiasmada, uma pessoa alegre, uma pessoa contente. Por quê? Porque nós temos a vida eterna dentro de nós. E no momento que o apóstolo João ele teve um encontro com o Senhor, ele foi arrebatado em espírito. Está lá no livro do Apocalipse, no livro da Revelação. Olha só que coisa interessante. A Bíblia diz assim: e eu vi da destra daqueles que estavam assentados no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E eu vi um forte anjo proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro, romper os 7 selos? E nenhum homem do céu, nenhum homem na terra, nem debaixo da terra, era capaz de abrir o livro, nem de olhar para ele. E a Bíblia diz que João chorou. Olha só. Então há situações de muitos crentes, muitos homens de Deus, mulheres de Deus, que não vê saída para o seu problema, para a sua vida. Não vê saída para a situação que se encontra e se vê em prantos, em choro. Mas ainda há esperança. A Bíblia diz no Salmos 91 que Deus dará ordem ao anjo ao teu respeito, irmãos. E nesses versículos aqui a Bíblia diz que o próprio anjo responde a ele: não chora. Está chorando por quê? Ele diz: e eu chorei muito, porque nenhum homem foi achado digno de abrir o livro, nem de olhar ninguém é digno. Ninguém é digno. Ninguém é digno nem de olhar. E um dos anciões me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, prevaleceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos, que é o cordeiro que morreu pela sua vida. Irmão, Jesus Cristo, ele veio como um cordeiro, ele morreu para que você tenha vida. Ele não morreu para você estar cabisbaixo, ele não morreu para você estar desanimado, ele não morreu para você estar desencorajado, ele morreu para que você tenha vida. Ou seja, aqueles que vêm até a mim, aqueles que me buscam, serão fartos. Aqueles que me buscam terão uma vida com abundância, não uma vida de sofrimento. Não é uma vida de tristeza. Irmãos, eu quero dizer que nessa noite que você não é uma vítima, você é mais do que vencedor. Às vezes nós confundimos, nós achamos, é uma luta, nós falamos é uma luta. Olha, é luta, a gente já acostumou. Olha, é uma luta, hein? Meu filho está passando por isso, a gente vai e fala, a gente já acostumou. É uma luta. Fulano de tal está passando uma batalha, a gente fala, é uma luta. Não, irmão. Nós somos mais do que vencedor. Nós não somos vítimas, nós não somos pobre coitado, nós somos mais do que vencedor. A Bíblia diz, nós somos em Cristo Jesus mais do que vencedor. Então nós temos que estar andando sempre confiante. Talvez o mar está em sua frente, talvez os problemas estão na sua frente, talvez a dificuldade está na sua frente, mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele anda sobre as águas. O Senhor Jesus, ele anda sobre as águas. Ele dá ordem aos problemas, até as naturezas, os animais, todos eles ouvem a voz do Senhor. E se o Espírito Santo estiver na sua vida, quando você abrir a boca com a palavra profética, vai ser Deus falando através de você. E o próprio Cordeiro que morreu pelos seus pecados, para que você tenha uma vida alegre, uma vida de entusiasmo. A Bíblia diz que aqueles que estão no céu, aqueles que estão na terra, aqueles que estão debaixo da terra e aqueles que estão nos mares, aqueles corpos que morreram no alto mar, aqueles corpos que foram perdidos em alto mar, todos estarão diante do Cordeiro, se prostrados perante a ele. E o Cordeiro morreu por quem? Morreu por você. Então receba essa palavra, seja uma pessoa entusiasmada. Quando as pessoas olhar para você, que eles consigam ver em você a alegria. O próprio Senhor Jesus diz, quando jejuar, não faça igual os hipócritas, aquelas pessoas que colocam aquele semblante de tristeza. Não, lave o seu rosto, não demonstre aqueles que vocês estão jejuando, mas seja uma pessoa alegre, uma pessoa entusiasmada. A palavra do Senhor Jesus diz que quando Jesus ele morre, Maria Madalena, João no momento, e Pedro,
mas principalmente as Marias, que era Maria de Betânia, era Maria, a própria mãe do Senhor Jesus. Todas as Marias, elas foram até o sepulcro procurar Jesus. Elas foram até o sepulcro ter um encontro com Jesus. E há pessoas que acabam procurando o Senhor Jesus no momento e na situação errada, equivocada. Elas foram procurar Jesus no lugar aonde Jesus estava morto. Essa passagem ela diz muita coisa. Elas foram procurar o Senhor Jesus aonde o Senhor Jesus não estava. Porque o Senhor Jesus ele não está pendurado. O Senhor Jesus ele não está crucificado. O Senhor Jesus ele não está ensanguentado. O Senhor Jesus ele está no trono. Não faça igual Maria Madalena, que foi buscar o Senhor Jesus no sepulcro, mas faz igual a João, que teve uma visão em espírito, que foi arrebatado até o céu e viu o anjo, e viu ao Senhor. A Bíblia diz que ele viu os anjos anciões que davam glórias ao Senhor dia e noite. Não faça igual Maria Madalena nesse texto, que foi até o sepulcro, mas faz igual ao João, que está escrito em Apocalipse capítulo 20, eis que vejo o trono branco e vejo assentado a quem? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus ele está no trono, ele está no alto. Então olha para o alto, faz igual a Davi, eleva os meus olhos para o alto, que é da onde que vem o socorro. O seu socorro ele vem de cima, ele não vem de baixo. Não anda cabisbaixo, não anda desanimado, não anda deprimido, não anda se rastejando. Ande olhando para o alto, ande olhando para cima, porque Jesus ele habita no alto, ele mora no alto. O Senhor Jesus ele é a luz. Então quando todos foram olhar para a sua vida, eles vão ver na sua vida a luz. Porque já basta as pessoas que não têm a Deus. Eles já estão vivendo uma vida de sofrimento, uma vida de tristeza, uma vida vazia, uma vida de enganação. Eles estão se enganando nesse mundo. Mas através daqueles que são filhos de Deus, eles vão ver a esperança. Nós vamos abrir a nossa boca, eles vão ver dentro de nós a solução. A Bíblia diz assim, não se preocupeis com o que falar, porque o Espírito Santo falará por vós. A Bíblia diz que o discípulo Pedro e os demais discípulos foram levados pela sinagoga, foram levados pelo sacerdote, que não tinham o Espírito de Deus. Eles achavam que conheciam a Deus. Então eles começaram a açoitar Pedro, eles começaram a bater em Pedro, eles começaram a torturar emocionalmente Pedro. A Bíblia fala, quando Pedro sai, eles de vez de estar ali reclamando, não, estamos sofrendo, não. A Bíblia diz que eles deram risada. Por quê? Porque eles sabiam por quem ele estava sendo agredido. A Bíblia diz que quando Pedro abria a boca para falar, eles se perguntavam, mas como pode esse homem que é pescador e iletrado falar dessa maneira? Ou seja, era o Espírito Santo, o espírito do entusiasmo que estava sobre a sua vida. Então o Espírito Santo ele nos encoraja. Através, se nós dermos a legalidade ao Espírito de Deus, nós somos pessoas entusiasmadas, pessoas fortes. O próprio Deus, ele diz a Josué, Josué, não temas, seja forte. Então, havia a possibilidade de Josué, cheio do Espírito Santo, ser uma pessoa desencorajada, ser uma pessoa desanimada, ser uma pessoa medrosa, ser uma pessoa que se retranca. Não, mas Deus ele logo alertou, seja forte, seja corajoso, porque eu sou contigo. E assim, Deus está me usando aqui para falar nessa noite, Deus é contigo, irmão. Talvez aqui o irmão aqui que já desceu as águas do batismo, a irmã aqui que também é da fé, o Espírito Santo está na sua vida. Então deixe o Espírito de Deus trabalhar na sua vida, deixe o Espírito de Deus guiar, porque tem momentos na nossa vida que nós vamos querer guiar o Espírito de Deus. E quando a gente guia o Espírito de Deus, quando a gente faz a nossa própria vontade, nós somos pessoas incompletas. Mas quando nós somos guiados pelo Espírito do Senhor, a gente consegue ver lá na frente lá que de fato foi benéfico para a nossa vida. Então deixa Deus
ele operar na sua vida. Seja uma pessoa alegre, seja uma pessoa encorajada, seja uma pessoa confiante, seja uma pessoa feliz, com expectativa de vida, sabendo que há uma cidadania, sabendo que há uma promessa na sua vida, sabendo que o que nos espera é muito maior. A Bíblia diz assim: não há sofrimento, não há perseguição, não há nada que venha se levantar contra a nossa vida que se compare com a glória que nos espera. Meu irmão, se nós de fato saber o que nos esperamos lá no céu, a gente vira e fala assim: o que a gente passa aqui não se compara, não é nada, quero sofrer mais um pouco. Se a gente conseguisse olhar para dentro do céu 5 minutos, a gente largava tudo, aquilo que está aqui ainda na nossa vida, que está atrapalhando, a gente tinha largado. Porque o nada se compara com o céu. A própria palavra, ela nos promete isso. Nada se compara com a glória que nos espera. Nada se compara com aquilo que está lá. E a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim, vai vir lutas, vai vir circunstância, vai vir problemas, mas aqueles que perseverar até o fim receberão um galardão, receberão a coroa. E a coroa que a gente vai receber não é coroa que se compara a uma taça de futebol, um troféu de Copa do Mundo, não. É a coroa do salvo. É a coroa daqueles que estão selados, aqueles que estão com o Espírito de Deus na sua vida. Então, que vocês possam receber essa palavra, que o Espírito Santo, que o Espírito de Deus possa te iluminar e que você deixe o Espírito de Deus trabalhar na sua vida e seja uma pessoa entusiasmada, encorajada, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos.